Olá, pessoal. Boa noite. Vamos esperar o pessoal começar a entrar, aguardar o meu colega, o Dr. Gustavo, entrar. Tudo bom? Hoje vai ser bem interessante, um tema que eu já queria ter falado há algum tempo e não estávamos conseguindo fechar os horários, as agendas e agora finalmente fechamos. Ah, aí está o Gustavo, vou convidá-lo. Aqui. E E aí, aí, Gustavo? Tudo bem? beleza? Tranquilo? Beleza. Deixa eu ajeitar aqui meu som. E aí, fala, como é que estão? Finalmente, Tá me então, uma escutando live. bem? Tá me escutando bem? Tá me vendo bem? Show. Pois é, finalmente, estava comentando que finalmente tá saindo essa live, que nós não É, estávamos conseguindo fechar os horários, mas agora saiu. E o nosso tema, exatamente. finalmente, né, mancadas metabólicas. Falar um pouco do que as pessoas têm observado, têm tido de dificuldade e das automedicações e eu vi não sei quem fazer, fui fazer também. Que é um dos É, maiores problemas que nós observamos no consultório. As pessoas vêm, às vezes até com sucesso, um protocolo correto para a pessoa do lado, mas que não é o correto para mim. E a pessoa tenta copiar. Mas e primeiro, aqui. só quero que te apresente para os que não Ah, te claro. conhecem. Então, eu sou o Gustavo Guerck, né? Eu sou médico, eu trabalho na área de medicina do exercício do esporte e abordo muito essa questão de longevidade, envelhecimento saudável. Com o Adriano, eu trabalho com alguns nutricionistas, com o Adriano, a gente foca muito nessa questão de aprimoramento metabólico. Esse ajuste fino do metabolismo, onde assim a gente consegue, por exemplo, no atleta, dar aquela melhora de performance, aquele algo a mais que ele não está conseguindo somente com o treino. Às vezes a nutrição já está também super equilibrada, precisa de um algo a mais, a gente faz esse acompanhamento em conjunto, visando sempre tentar atingir a perfeição. Por isso que vem muito bem a calhar esse tema que nós vamos abordar hoje, né? Te conheci em 2015 no Arnold Conference, no Rio de Janeiro, né? Cinco Desde lá a gente anos. tá, 5 anos de desde lá a amizade, gente tá faz tempo. caminhando aí. É, Não, e é um trabalho muito frutífero, né, Gustavo? Como tu mesmo comentou muitas vezes, não precisa ser o atleta. As áreas que eu mais estudo e que tu mais estuda hoje em dia são, na verdade, até o idoso. Né? Nós adoramos a parte esportiva, é, o atleta, mas o idoso, se eu não me preparar hoje, eu não chego bem depois. O planejamento é, metabólico é verdadeiramente pensar em como eu posso melhorar o meu ano que vem e como eu quero estar exatamente. daqui a 5, 10, 20 anos. Isso é muito importante, fazer esse questionamento agora. Porque na área da medicina esportiva o pessoal pensa, ele só trata atletas. Na verdade, não. O que que a gente faz? A gente pega aquele sedentário e coloca para praticar algum tipo de atividade física, algum tipo que a pessoa consiga manter a longo prazo. Não adianta treinar um mês na academia e, não gosto e parar. Então, a gente tem que achar um meio de conseguir adequar. E também o atleta, né? Então, são os dois públicos. E ambos visando. O atleta, ele vai ter em busca do resultado, ele vai abrir mão de saúde, então a gente tem que tentar conciliar as duas coisas e o indivíduo comum dá aquela orientação para que ele consiga atingir, se transformar num idoso saudável, porque todo mundo envelhece, mas a gente tem que escolher se a gente vai querer adoecer, envelhecer com o chinelinho ou com o tênis de corrida, né? Então é por aí que Exatamente. vai o nosso trabalho, né? E vieram várias perguntas. Nós tínhamos É, separados, né, que nós tínhamos dos stories que nós tínhamos postado, convidando para a live, surgiram algumas perguntas. é. Pontua algumas aí, levanta para nós responder e não Então, deixar o pessoal. eu separei cinco, né? A gente tem uma hora e a gente sabe que a gente fala muito, né? Então eu separei cinco perguntas assim que eu acho que vem muito bem a calhar com essa nossa nova época de pandemia. Eu observei nesse período, por isso que a gente entrou em contato, de quem sabe fazer uma live sobre automedicação, sobre erros metabólicos, as tais mancadas, porque a gente observa muitas postagens vindas de profissionais, de blogueiros e de sites de notícia abordando temas como vitamina D para imunidade,
zinco para Cinco imunidade. prioridades. Daí eu observei até nos meus pacientes, muitos vieram me procurar, Gustavo, eu estou tomando vitamina D, Gustavo, por que que eu não estou usando vitamina D? Eu tinha que mostrar para eles, porque a vitamina D no sangue está adequada. Então gerou meio que um pânico, e todo mundo saindo meio que em busca do ouro, querendo A pílula ir mágica atrás pra... da pílula mágica da imunidade contra o coronavírus. E daí a gente sabe, a gente estuda bastante isso, a gente sabe que não é bem assim, que não é só chegar na farmácia, eu quero a vitamina D porque eu vi no jornal que é boa, né? Então a gente tem que essa live acho que vai ser muito boa para abordar que tem que ter acompanhamento, não adianta sair se automedicando, também o profissional tem que ter pé no chão, não adianta querer sair prescrevendo vitamina D para todo mundo, abordar muito bem vitamina D para se mostrar atualizado e esquecer de alguns detalhes, né, que seriam esses que eu acho que seriam bem interessantes conversar. E como tu comentou, daqui a pouco tu pega lá aquele paciente que está fazendo acompanhamento, tu explica para ele, olha, tu não está tomando mais vitamina D, porque está aqui, teu exame está excelente. Isso é muito importante também quando as pessoas vêm, mas eu vi na televisão, na internet, que os estudos mostraram que deficiência da vitamina D é ruim para o sistema imune. De fato, deficiência mas deficiência é Ó, a quanto? Mima, Aham, já vamos responder essa pergunta. Nós trabalhamos com níveis plasmáticos, a gente sempre trabalha com exame de sangue. Quanto que está a minha vitamina D? Quanto que está o meu zinco? Quanto que está o meu ó, selênio? Tá, qual é o valor ótimo que eu quero manter? A partir do exame, do valor ótimo exato. que vai beneficiar o meu sistema imunológico e do valor que eu estou, aí é que você faz o cálculo de quanto que nós vamos suplementar. Não é algo dar um valor igual para todo mundo. Por isso que É, multivitamínico é uma coisa que, na minha opinião, é só pegar e jogar no lixo. até a Pronto. questão, uma das sessões, a pergunta 3 aqui que eu separei era de polivitamínicos, que É, chegaram e me perguntaram sobre isso. Sobre a primeira, que por isso que a gente abordou nessa questão de imunidade, a primeira pergunta foi sobre a suplementação de vitamina D com cálculo renal, que me perguntaram, né? ótimo, Daí a excelente. gente tem que pensar, a gente está na busca dessa vitamina, dessa suplementação, querendo buscar uma imunidade perfeita e esquece das complicações. Uma muito comum em casos de excesso de vitamina D é a questão da favorecimento da formação de oxalato de cálcio. Vai formar o Sim. cálculo renal e também tem alguns outros tipos de Calcificação de calcificações. tecidos moles, é. Tu vai ter um aumento de Exatamente. risco enorme para problemas cardíacos. E daí isso aí que a gente tem que observar. Então, a gente tem que sempre estar de olho quando vai fazer essa suplementação de vitamina D. A gente tem que estar calculando, solicitando o exame laboratorial de cálcio iônico e alguns outros marcadores também que nós pedimos, né, na nossa prática. Quando tem um paciente com histórico de formação de cálculos, ou dependendo se ele está com uma dieta desequilibrada, não vai ser suplementando a vitamina D, porque ele vai poder E formar. a maioria das pessoas são. Desculpa te interromper, Gustavo, mas é um detalhe bastante importante. Não, A maioria das pessoas que comem normal, elas não comem normal, elas comem comum. Eu como comum, como todo mundo à minha volta, mas todo mundo à minha volta está comendo mal. Só que eu não sei, porque não é a minha área de estudo. Então eu acho que o comum é normal, mas não é. As pessoas comem exatamente. E mal e acham também, que comem bem. e às vezes acham que comem saudável, só que comem uma dieta desbalanceada. Pode comer maçã o dia inteiro, maçã é uma fruta saudável, só que tu vai ter muita deficiência de nutrientes, é o que eu sempre falo para meus pacientes, Perfeito. né? Não adianta. Na questão da vitamina D também, que a gente falou do cálculo, que daí a gente sempre sugere, tem que ter uma boa ingesta de água, né? Toda calculada conforme o plano nutricional. Também tem a questão que o cálcio pode ser absorvido para dentro das artérias, que as pessoas não pensam nisso. A vitamina D estimula a absorção de cálcio, aumenta essa concentração, e se ele ficar nessa forma iônica, que é uma forma livre dele, ele vai ficar passeando pelo teu sangue, ele E vai pode calcificar as chegar artérias. e ocorrer essa calcificação de artérias. E daí se sabia que ela fazia essa calcificação de artérias de grandes vasos, né? Por exemplo, a aorta, que é o principal vaso, artéria do nosso corpo, só que também faz de microartérias, as arteriolas e também de artérias renais. Então a gente pode estar causando um problema duplo no nosso rim. A gente pode estar calcificando as artérias, causando microinfartos renais e futuramente uma doença renal, e também a formação dos cálculos, né? Então a gente tem que ter sempre cuidado.
O que que a gente... Tu também costuma, né? A gente sempre associa K2 quando a gente faz uma hiperdosagem de vitamina D, porque a vitamina K ela é muito boa em impedir, ela reduz as chances dessa calcificação, né, nas artérias. Sim, ela Fala vai um ter um pouco aí efeito dela. direcionador da vitamina D para os ossos. Ela É, consegue fazer esse direcionamento do cálcio para os ossos. Mas ela também aumenta a proteína matriz GLA, aquela que daí essa matriz aí que vai, essa proteína vai impedir fazer a a calcificação calcificação das artérias, né? periférica. Que é uma das rotas dela, né, da vitamina K. E esses dados, né, Gustavo, uma coisa que a gente sempre conversa, discute no dia a dia do consultório, existe uma proporção, é avaliado quanto de vitamina D a pessoa precisa, quanto de vitamina K a pessoa precisa, conforme os valores que ela está nos exames de sangue. Exato. E principalmente essas vitaminas que têm a característica lipossolúvel, que o nosso corpo forma depósito delas, que é a vitamina A, D, E e K, e no caso a D e a K que nós estamos falando, o corpo forma depósito. Sim. Nós temos uma deficiência de vitamina D na alimentação. Só que quando a pessoa vai lá e compra na farmácia um comprimido de 50 mil UI, que é uma dose que muitas vezes é a recomendada, sim, mas por um período curto de tempo, e a pessoa passa a tomar indiscriminadamente a longo prazo, como essa vitamina D acumula no corpo, começa sim a causar todos esses problemas. E vale lembrar que a nossa alimentação ocidental é extremamente rica em cálcio. Por isso, nós temos um risco maior ainda de hiperabsorver esse cálcio e dele não ir para os ossos, porque a nossa alimentação é pobre em vitamina K, porque as pessoas não comem folhosos verdes escuros, que é a principal fonte. Aí, daqui a pouco, eu estou hiperalimentando com cálcio, resolvi suplementar a vitamina D, mas há muito pouca gente escuta que precisa da vitamina K também. E aí vai É. lá e termina de formar um problema coronariano, termina de dar um E problema e a nós gente vai entender observamos como também tratar. muitas prescrições, né? Muitas prescrições de alta dosagem de vitamina D sem essa preocupação se vai ter essa calcificação ou não. Isso a gente tem que sempre estar de olho, né? Tem que estar dosando cálcio, ver se pode estar usando aquela dosagem e atingir o nível terapêutico. A Camila Tegres, oi, nossa paciente e farmacêutica, fez uma pergunta bem interessante, ó. Eu vou ler para ti, Uhum. Adriano. Uma coisa que acho importante citar a respeito de suplementação de cálcio, que vem acrescidos de vitamina D e K2, que agora vem aquele cálcio 500 mais vitamina D mais vitamina K, tudo junto no pacotão. Que alguns pacientes fazem utilização de anticoagulantes, e daí tem que cuidar a questão da suplementação da vitamina K. Por quê? Então, a vitamina K, ela vai ter um efeito coagulante, mas de novo, e agora tem Ela alguns altera detalhes. fatores de coagulação, né? Ela altera os fatores de coagulação, ela vai melhorar os processos de coagulação. Só que a vitamina K, em níveis normais, em níveis plasmáticos normais, ela não vai fazer com que a pessoa hipercoagule. Ela não tem um efeito negativo com os anticoagulantes. Agora, se a pessoa estiver tomando uma mega dose, felizmente, esses suplementos de farmácia, nenhum tem mega dose de vitamina K. Todos têm É. doses menores do que a Até ingestão menores do que a gente recomendada gosta de diária. usar, né? Até menor do que gosta de usar. E o problema deles, dos de farmácia, né, os que não são manipulados, que tu não consegue personalizar, é que a dosagem de cálcio é muito alta, é de vitamina D e vitamina K é muito Exatamente. baixa. A É. gente já não, na maioria das vezes, é muito raro, eu digo pela minha prática diária, é muito raro eu pegar um paciente que tem necessidade de suplemento de cálcio. Porque as pessoas já comem lácteos, já tem um bom consumo no dia a dia. E muita coisa é É, enriquecida com cálcio, além de tudo, hoje em dia. que daí esses suplementos eles caem na mesma questão dos polivitamínicos. O que eu observo da maioria, sobre a pergunta sobre Igual para todo mundo, polivitamínicos, né? perguntaram o que você acha dos polivitamínicos também no dia das enquetes. Polivitamínico tem que ser indicado por profissional. Por quê? Porque vai depender muito da marca do polivitamínico e da necessidade de uso. A grande maioria, pelo que a gente observa, eles vêm muito bonitos, vitaminas de A a Z, A, zinco, que eles gostam de botar na propaganda. Daí a gente pensa, nossa, eu tô tomando o alfabeto de vitaminas, eu tô super protegido. Só que nós vamos ver a relação entre elas é irrisória. O valor, às vezes, é muito baixo. A forma química delas é a A, pior a possível. forma química também, que é muito importante para minimizar alguns efeitos colaterais e também facilitar a absorção, né?
Então, essa questão de polivitamínicos, conversa com o teu médico. Quando meus pacientes estão utilizando polivitamínico, eu falo, tranquilo, eu tenho ele aí? Não. Chegar em casa, me manda foto. A maioria eu tiro, né? Não adianta. Tem que É a mesma personalizar, não dá para coisa. fazer. Não tem fórmula mágica, né? E ainda tem muito multivitamínico, principalmente nós brasileiros, que eles apresentam Olha ali o formas Eduardo de Locão. vitaminas e minerais que são antagônicas. Uma impede a absorção da outra. E nós temos hoje formas que são muito pouca diferença de preço, praticamente igual, em É, formas queladas, onde a vitamina, ou no caso o sal mineral, ele está ligado com aminoácidos, que vai fazer com que ele não se interaja com mais ninguém. Então ele vai ser é. absorvido sem atrapalhar a absorção do resto. E a indústria farmacêutica clássica, por saber que os colegas médicos não estudam isso, e por saber que a Uhum. maioria até dos colegas nutricionistas não se aprofunda, eles fazem o mais básico, o mais barato e cobram caro. Esses multivitamínicos que as pessoas pagam 60, É. 70 reais, não valem 5 reais. E muitas vezes a gente consegue, através da de uma personalização de tratamento, prescrever nessas formas queladas, formas com melhor biodisponibilidade e na necessidade do paciente com um custo muito menor, mandando em farmácia de manipulação de confiança, né? Sim, muitas vezes fica Também. o mesmo preço que a pessoa pagaria numa farmácia comum, só que um produto 100% personalizado. E é uma coisa que os pacientes me perguntam muito isso também, do mas eu tenho um multivitamínico em casa, eu ainda brinco. Às vezes eu brinco, tá, toma até acabar, mas depois esquece disso aí. Ou bota fora, porque é quase a mesma coisa que botar fora. É. Até um exemplo que aconteceu não faz muito tempo de uma paciente que tinha sempre super saudável, tinha sempre ferritina alta, e tomava multivitamínico feminino. A maioria dos multivitamínicos femininos tem mais ferro, justamente porque as mulheres Uhum. costumam ter perda de ferro via Por causa da menstruação, por gravidez. menstruação. Uhum. Exatamente. Só que essa paciente tomava anticoncepcional contínuo, então ela não menstruava, e ela não sabia, mas ela tinha hemocromatose. Então os níveis de ferritina dela estavam sempre muito altos, já num 400, 500, já num nível que começa a comprometer a saúde dos outros órgãos do corpo. E ela estava bem feliz tomando multivitamínico feminino, porque era personalizado. Foi a primeira coisa que eu cortei fora. Não é personalizado. Como assim todas as mulheres são iguais ou todos os homens são iguais? Não existe. Tem que ter exame de Eles sangue, tem que montar o multivitamínico. exatamente. A farmácia não, a indústria, alguns laboratórios, eles vão tentar botar, porque isso aqui é personalizado para a mulher, mas para Para qual tipo de vender. mulher? Então a gente tem. E daí aí acaba gerando algumas mancadas, né? Que a gente diz. Outra Mancadas pergunta, vamos. metabólicas. Esse nome vai As pegar mancadas no final. curtiu? Esse nome vai Vai, né? pegar. E a gente vê muito por aí. A segunda pergunta que tinham perguntado, a gente já falou da terceira, que era dos polivitamínicos, a segunda era sobre ácido fólico e gestação. O que a gente Muito bom. pensava nessa relação, né? Eu achei muito boa essa pergunta, porque até eu tenho uma curiosidade, que o Ministério da Saúde, há anos, preconiza o uso de ácido fólico 5 miligramas para todas as gestantes durante o primeiro trimestre e se conseguir 3 meses antes da concepção. Só que a gente já sabe, né, hoje em dia, que o ácido fólico em excesso, ele predispõe a questão da asma, né, predispõe aumenta a chance de asma, de atopias também, que seria aquela criança totalmente alérgica e qualquer coisinha já está meio com doença de pele, com Sim, coceira, gripada. urticária, etc. Ele tem efeitos Exatamente. tão negativos quanto a falta dele. A falta O dele, que, a que, gente. O o ácido que, que fólico, acontece, né? Que pode falar. tem vários colegas especialistas que até já escutei essa fala de colegas especialistas na parte de gestação, e é o que eu tenho lido nos estudos de genética, que é a parte que eu mais leio. Já tem corpo de evidência científica suficiente para que essa normativa caia, para que mudem isso. Mas o Ministério da Saúde, não por mal, é claro, mas não parou para ver isso. E ficou como recomendação algo que já está É, com 10 anos, uma década de defaso. Hoje em dia, você exatamente. sabe que nós precisamos dosar o ácido fólico da gestante e corrigir o ácido fólico para níveis ótimos, que é entre 15 e 20. Não É, precisa mais do que isso. E é, por que você dá os 5 mil? Porque tem muitas pessoas que têm um grau de deficiência, muitas mulheres têm uma deficiência absurda de ácido fólico. E aí, por medo
E por não dosar, o que você acaba você fazendo muitas vezes no Sistema Único de Saúde? Você dá essa mega dose, assim, do tipo, Padroniza para olha, é todos. melhor dar do que não dar. Só que num atendimento personalizado, isso não pode acontecer. E, infelizmente, os genéticos, muitos ainda passam esse protocolo, que é um protocolo de emergência para o SUS. Não é um protocolo que assim, eles pensam assim, eles criaram o protocolo pensando principalmente no fechamento do tubo neural, né, que é a deficiência do ácido fólico, ela está associada... Deficiência absurda, né? Aquela pessoa que está com zero de ácido fólico. Essa má formação, eles preconizaram uma alta dose, pensando, vamos deixar ninguém com deficiência, só que os estudos, os acompanhamentos começaram a notar o aumento do número de casos de atopia e asma, e também a questão que o ácido fólico encontrado nas farmácias públicas, ele não é na forma metilada nele, né? Nós costumamos... forma folato, clássica. A gente costuma prescrever sempre na forma de metilfolato, né? Tipo, hoje em dia já se usa 400 microgramas, então é muito abaixo do que o pessoal usa. Sim, 400 a 1.000 microgramas, que é muito menos do que a 5.000 microgramas, que são os 5 miligramas que os genéticos muitas vezes prescrevem. Claro que não é por mal, porque, Gustavo, é o que você aprende na faculdade, né? Só se aprende isso. Olha, eu quando me formei, fui trabalhar em posto de saúde, lá na saúde de família, que eu tenho formação na área também, prescrevi muito assim. Quando eu comecei a aprofundar os meus estudos em metabolismo, daí eu entendi, opa, peraí, como que o Ministério está falando isso? Mas nós seguimos cartilhas do governo, né? Então é complicado. E não é por mal, mas a cartilha é para pagar incêndio. Não é para prevenir, não é para gerar qualidade de vida, é para apagar incêndio. Exatamente. E tem mais um detalhe importante que tu citou, que o folato, que nos ácidos fólicos que as pessoas compram nas farmácias comuns, na forma de folato, o fígado vai ter que trabalhar esse folato e transformar em metilfolato. Ele vai ter que doar um grupamento metila. E tem muitas pessoas, tem um bom 20% a 30% da população, varia conforme o perfil genético. Eu vejo muito isso nos testes genéticos dos pacientes, que não tem essa boa conversão. Então, quando tu dá o folato, tu sobrecarrega mais ainda o fígado dessa gestante. Porque ela não consegue fazer esse processo com tanta eficiência de doar grupamento metila e ativar essa vitamina B9. Então, a gente dá na forma já metilada, na forma metilfolato. E que é dado de barato e eficiente, porque daí tu não precisa prescrever as 5.000 as altas doses. Tu prescreve uma dose normal, 400, exatamente. 600. E daí evita essas complicações do excesso da vitamina também, né? Sim. Complicado. Também outra pergunta, que eu vou controlando o nosso tempo aqui, né? Zinco e imunidade. Daí também essa pergunta aqui, depois eu conversando por direct com quem fez a pergunta, era bem na questão, porque eu vi que zinco e imunidade na questão do coronavírus. O coronavírus é o maior prescritor de suplementos que já viu, né? De zinco e de vitamina D. Complicado. O coronavírus deve ter ações da indústria do zinco e da vitamina D. Então, daí a questão do zinco. Ele é muito bom nessa questão da replicação, de inibir a replicação viral, né? Então, ele auxilia na imunidade. Só que o excesso de zinco vai acarretar em mancada metabólica também. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O pessoal, às vezes, se preocupa muito com o zinco e esquece de manter a relação com o cobre. Por que isso? Assim como tu comentou do ferro, que a mulher estava usando aquele polivitamínico feminino com excesso de ferro. Quando o nosso organismo estiver com excesso de ferro, a transferrina vai parar de transportar cobre, zinco, cromo, porque ela vai se preocupar com aquele ferro. E daí os outros vão ser mal utilizados no nosso organismo. Então tu pode ter um zinco normal, só que ele não vai estar indo para o alvo dele no nosso metabolismo. A mesma coisa ocorre quando tu suplementa muito zinco. Tem uma cascata. O ferro vai ser sempre o primeiro, porque ele vai estar naquela rota da transferrina. O zinco, ele também vai ser transportado pela metalotienina. A metalotienina, ela também transporta o cobre. Só que quando tiver excesso do zinco, ela vai deixar o cobre de lado. Então a gente acaba fazendo uma deficiência da utilização do cobre por uma falta de relação entre os dois. Então, quando a gente suplementa zinco, a gente sempre tem que estar preocupado com a relação com o cobre. Os estudos mostram que é de 15 ou até 16, mas para facilitar o cálculo, a gente usa 15.
é 15 para 1, então 15 miligramas de zinco para 1 de cobre seria a maneira mais correta, né? Por exemplo, vai utilizar 8 de zinco, utiliza 0,5 de cobre. Então a gente sempre tem que estar preocupado com isso. Não adianta sair suplementando. Os estudos mostraram, alguns estudos recentes, por causa do coronavírus, mostraram 30 miligramas por dia de zinco. E tu vai dar 30 miligramas de dia por zinco, deveria estar dando 2 de cobre, só que tu esquece do Ou, cobre, tu ou, vai ajust, fazer deficiência metabólica. ou ajustando muito bem na dieta, na alimentação, esse consumo diário do cobre, que as pessoas também não É, fazem. porque é fácil, né? Não é tão difícil conseguir a concentração diária do cobre na alimentação. Só que Mais daí fácil que o que zinco. precisa. Por isso que a gente diz, não sai comprando zinco sozinho. Vai no nutricionista, deixa ele corrigir. Às vezes tu tá com suplemento, tu tá com uma alimentação que tá mais do que suficiente de zinco, e daí tu tá querendo usar mais zinco, esquece do cobre, e daí vem uma mancada, né? Clássica essa, E uma coisa né? que eu comento, tem uma pergunta da Juliane para nós respondermos, mas uma coisa que eu Ixi, sempre tem umas que eu comento, notei aqui também. Ó, uma coisa que eu comento com os pacientes, que é até para eles entenderem essas proporções que nós calculamos, é como se o zinco, o cobre, o ferro, esses minerais, é como se eles estivessem andando na rua e eles precisam ser transportados, eles precisam entrar dentro de um ônibus. É o que a gente chama em bioquímica de gradiente de concentração. Só que toda vez que para o ônibus tem uma fila. Para cada 15 zincos que entram dentro do ônibus, eles deixam um cobre entrar. Então, se eu tiver sempre muito mais zinco, o cobre não consegue entrar. Porque o vai ter zinco que ir a está lá de pé. turma, de galera, e ele não deixa o cobre entrar. Então, É, cada um deles tem relações diferentes. No caso, o zinco, o cobre é mais ou menos 15 para 1. A ômega 3 para ômega 6 é mais ou menos 3 de ômega 6, 4 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Essas e na proporções são nossa muito dieta importantes. e a nossa dieta ocidental, ela tem, as Um pesquisas para mostram que 26. essa relação para 20 para 1, né, de ômega 6 ômega 20 e 3, vinte e né? seis, dependendo de qual país você trabalhar, é horrível, é horrível. É Por isso que a gente complicado. complementa com ômega 3. E Uh, A Camila Mai comentou ali que o Michel está utilizando 15 de zinco, miligramas de zinco. Se estava correto. Eu digo por dois motivos que está correto. Primeiro, porque é uma dosagem muito boa, e segundo, porque com certeza ela está cuidando dele, né? Ela é uma excelente nutricionista, então ela sabe muito bem o que faz, conhece rotas metabólicas como ninguém, né? Então, com certeza está ótimo no caso dele, porque a gente sabe que ele está cuidando dessa questão do cobre também, né? muito bem. Ó, a Juliane perguntou para nós falarmos, vamos falar brevemente sobre a mutação do MTHFR. A mutação Ótimo. do MTHFR é justamente, né, do metil do metiltetraidrofolato. Ela é a mutação que faz com que tu não tenha, muitas pessoas têm, uma média de uns bons 20 a 30% da população tem, não a de nível patológico, onde a pessoa tem alteração de coagulação sanguínea, mas as mutações que a gente chama de polimorfismos nutricionais. Aquilo que faz eu ser um pouquinho diferente de tu. Não vai me conferir um grau, um status de doença, de patologia, mas faz com que eu absorva um pouquinho mais disso, um pouquinho menos daquilo, ou metabolize um pouquinho melhor o magnésio, o zinco, o cobre. E no caso do MTHFR, a pessoa, no caso da gestante principalmente, ela não consegue fazer esse processo de transformar o folato dos alimentos e dos suplementos comuns em metilfolato, na forma metilada, que é justamente o que precisa, o que o corpo precisa e o que o corpo oferta para o bebê. O bebê usa as formas metiladas. E por que eu Exatamente. preciso disso? Por que você fala tanto do folato, do ácido fólico, né? Da vitamina B9? Porque o DNA come muito grupo metil. O DNA precisa de grupo metila. Então, o ácido fólico, a vitamina B9 vai lá, metilfolato, metil, e ela doa o grupamento metil para o DNA. E o DNA do bebê usa esse grupamento para ativar genes e para silenciar genes. Então, é Perfeito. importante e é legal. Eu tenho cada vez mais pedido para os Não preciso pacientes fazerem. nem complementar, né, com essa explicação aí. Não, e eu tenho pedido cada vez mais para os pacientes fazerem as dosagens, fazerem os exames nutrigenéticos. Tem um resultado, isso personaliza muito o tratamento nutricional. E os exames estão cada vez mais baratos. Estão Manda um muito beijo pro baratos. Vicente aí. Ah, Ele tá, tá outra com a pergunta. roupa do menino gato. Ele tá com a roupa do Tá, menino gato. Camila não me mandou foto. Outra pergunta que foi também, que daí foi de uma biomédica, a Ana.
Sobre a vitamina B12 e acne, o excesso de vitamina B12 e acne, né? Essa eu achei bem interessante. Não sei se quer responder, eu respondo. Vamos lá, vamos junto. As vitaminas do Tá. complexo B todas podem causar, né, acne. Não é só a B12, mas Principalmente é a mais é, comum. é a comum também porque é a mais suplementada, se nós formos observar, né? É na questão que ela faz um desequilíbrio no microbioma da pele. Ela favorece a proliferação de umas bactérias que liberam porfirinas, que são substâncias pró-inflamatórias. Então vai acabar causando foliculite, vai fazer uma inflamação das regiões onde tem os poros no nosso rosto, e a partir daí favorece acne, né? Mas Só esse que, tipo, processo de porfirinas também a pessoa tem que ter um padrão genético para que isso seja um desencadeador da acne. Porque o que eu não é mais todo vejo mundo. e o que eu mais vejo são gurias com níveis normais de vitamina B12, até às vezes níveis ótimos, que é difícil de ver, que seriam 900, 800, 900. Mas aí a acne, tu vai ver, ela também está comendo açúcar, ela também está comendo gordura saturada em excesso. A Não vitamina está fazendo, B12, ela não foi tá só fazendo mais um. uma boa higienização da pele também, né? Tem que cuidar. São várias rotas que a gente tem que pensar. Não dá para culpar uma única coisa por aquele excesso de acne, né? E tem que avaliar muito bem o quanto que está deficitária essa vitamina B12. Que, a princípio, se tiver abaixo de 450, o nível plasmático não é a vitamina B12. Se começar a tomar É, algum suplemento de B12, não, provavelmente não é a B12. E nós tentamos manter geralmente de 600 a 900, né? Que é o valor Porque também ótimo. o excesso de vitamina B12 é outra mancada que o pessoal às vezes vai Risco suplementando, hepático. não faz acompanhamento, pode gerar alguns riscos hepáticos e também tem alguns estudos mostrando predisposição de alguns tipos de cânceres hematológicos, então é muito grave. Só que a gente está falando de valores séricos acima de 2.000. Sim. E tem, É, se não me engano, acima de 4.000 é risco para câncer. e deixar claro, não é 4.000 de suplementação, é 4.000 de nível sanguíneo. Senão, às vezes a pessoa, nossa, mas o Gustavo me passou 2.000 aí, vai me dar câncer. Não, não vai ficar, né? Nós tem que estar de olho, Relaxa, né? calma. Por isso que a gente tem que se preocupar muito com essa questão, né? De sair usando o que a gente viu na televisão. E por isso que a gente sempre faz as suplementações, né? Nós dois temos uma forma de trabalho conjunta e esse Uhum. pensamento não fomos nós que inventamos, não fomos nós como os genes inventamos, é algo que a nutrição e a medicina personalizada trabalha É, há décadas. Solicita os exames, organiza o que precisa ser suplementado, toma por 3 meses, nós repetimos os perfeito. exames e reajustamos. Não E é também no achismo, é no E cálculo. também, e também na questão de médicos, que muitos médicos não costumam trabalhar com outros profissionais, acham que ainda conseguem matar tudo no peito, e eu acho isso um perigo, porque daí o médico vai lá, avalia aquele exame, vê uma deficiência de B12, prescreve um suplemento, o paciente não foi orientado por ele que precisa avisar ao nutricionista. No meu caso, eu mesmo entro em contato com os nutricionistas e passo todas as condutas com a autorização do paciente, óbvio. E daí o nutricionista percebe também aquela deficiência de B12, começa a suplementar ou começa a corrigir alguma coisa na alimentação, e aí vem a bagunça, né? Daí vem o A excesso. falta de Então, comunicação. então eu acho que tem que ter esse link entre os dois profissionais, né? A cada paciente, a gente faz, no nosso caso, nós acabamos discutindo, a gente faz os rounds, né? Caso a Onde a gente caso. discute, É dá umas dor de imprescindível. cabeça, dá briga, mas é assim que funciona, né? Não, e é o melhor para o paciente, porque aí tu tem os dois pacientes, tem os dois profissionais que estão atendendo, ou quando tem o educador Legal mesmo. físico em conjunto, tem o educador físico também, trocando uma ideia de como auxiliar aquela pessoa que está sendo, né, que está consultando, que está precisa de assessoria. Que é o que a É, gente mais vê, inclusive entre os próprios colegas médicos. Um não fala com o cardio, não fala com o endócrino, que não fala com o gineco, que não. E aí a pessoa vai passando de um para o outro e daqui a pouco estão dando remédios para a mesma coisa. eu já peguei paciente tomando 19 medicamentos, eu contei, foram 19. Tinha bilhões de antihipertensivos, tinha remédio para tireoide, tinha remédio para diabetes, sendo que o paciente tinha uma pré-diabetes. Eu olhei assim, pô, isso não é vida, né? Eu não ia conseguir tomar 19 remédios ao longo do dia. Começamos a corrigir, fazer o desmame desses medicamentos, corrigir na parte de suplementação e nutrição. Hoje em dia, com certeza, ficou
alguns antipertensivos e o AS, porque era um caso que já tinha tido infarto, né? Então era importante permanecer. Mas é complicado. Por quê? Porque ele ia no médico que passava uma coisa, ia no outro que passava outra e nenhum E conversava nenhum com o outro, né? conversava. É triste, mas isso acontece muito. É muito comum. É. Ó, a Camila já quer falar de bombas aí, ó, de hormônios. A gente vai ter que marcar algum dia uma live para falar, né? Nós Sobre. vamos fazer uma só sobre. Nós vamos fazer uma Mas, só sobre hormônios, que nós temos que fazer uma por mês, né, Gustavo? Que tem sempre muito assunto. vamos ver. Tá, vamos. Mas a gente pode falar de mancadas metabólicas de ciclos hormonais, que é algo extremamente frequente, né? Acho que é bem interessante, porque tem muita gente que assiste, que quer saber sobre hormônio, tem muita gente que utiliza hormônio, tem muita gente que quer utilizar e tem muita gente que tem preconceito contra o hormônio. Então, acho que isso é um assunto que cabe muito bem hoje na live também, né? Na verdade, hoje em dia, nós estamos pegando um meio a meio já. Até foi bem interessante a palestra do Muzi que nós assistimos no congresso agora, da Arnold Conference. Ele falou Muito quando boa. ele começou a trabalhar, as pessoas procuravam para se informar. Hoje em dia, claro, por ele ser uma referência em São Paulo, ele só atende os casos do que deu tudo errado, das pessoas que fizeram errado e que vão lá desesperados para ele consertar. É e isso. de ver que a gente já está vendo isso em Porto Alegre. Exatamente. Já tem muita gente que vem com tudo errado. Eu atendo fisiculturistas e eu sempre deixo claro para eles, eu não faço ciclo hormonal para fisiculturismo, porque eles costumam usar algumas doses muito altas. O que eu faço? Tento corrigir, fazer uma conscientização e minimizar os danos desses ciclos, né? Porque às vezes o fisiculturista ele aprendeu na academia, aprendeu no blog, aprendeu no Diz que me diz, com o treinador. Muitos têm conhecimento, só que é aquela coisa, tem que fazer shape. Tem conhecimento prático, Não, tem que fazer shape. E a consequência do shape é que o fisiculturista, às vezes, ele fica de mão amarrada porque o médico não quer saber. Ele vai xingar ele, tu tá usando hormônio, isso é errado, tu vai te matar. E ele vai continuar. E não ajuda a pessoa. É o estilo de vida dele, ele vai continuar utilizando. Então, como tentar ajudar essa pessoa a, pelo menos, minimizar os danos disso, a minimizar essas mancadas que ocorrem, né? Então a gente cansa de ver, assim, eu já tive paciente me buscando porque queria utilizar GH por orientação médica, eu pedi os exames, a pessoa está praticamente com diabetes com menos de 30 anos, por causa do uso de alguns hormônios. Imagina, se a gente pegasse e prescrevesse o GH, certamente ia ser um paciente tratando diabetes em 2, 3 anos. Então a gente tem que prestar atenção, né? Eu separei 5 erros clássicos, assim. O primeiro deles, o mais famoso, é onde compra o hormônio. Né? Teve uma pesquisa inglesa de 2006 que mostrou que eles lançaram questionários em 30 blogs desses blogs onde discutem hormônios. Daí teve esse estudo, ele lançou esses questionários e as pessoas responderam de forma anônima. E eles coletaram dos 500 primeiros que responderam. 78,1% compravam de contrabando de internet o hormônio. Daí tu pensa como é perigoso. Daí tinha alguns que compravam do amigo que fabricava, que já do bioquímico, e apenas 11,2% deles compravam por prescrição e acompanhamento médico. Daí tu pensa, olha, 78% de pessoas utilizando porque aprendeu em algum lugar como usar, qual a chance disso dar certo? Entendeu? E o outro lado da moeda, né? O preconceito que impede as pessoas que deveriam estar usando. Como nós vemos hoje as mulheres que usam hormônio, que é o anticoncepcional, que é um hormônio. E eu sempre brinco com as pacientes que elas dizem: não, mas a minha gineco me deu um bem fraquinho. Eu digo, ele está artificialmente regulando a tua menstruação? Está. Então ele é forte o suficiente para o teu corpo. Falar, o anticoncepcional é muito bom, ele dá uma mancada metabólica muito boa. O que o anticoncepcional estimula? A elevação do SHBG, né? A globulina transportadora de hormônios sexuais. A mulher já produz pouca testosterona. Essa testosterona vê aquela SHBG lá na estratosfera, por causa do anticoncepcional, vai ser sequestrada. O que vai sobrar de biodisponibilidade dessa testosterona para essa mulher produzir um músculo? Então, por que fala, eu tomei pílula e fiquei flácida, fiquei com dificuldade de ganhar massa magra? Claro, a tua testosterona está anulada. Então, a gente tem que cuidar muito disso, né? Pergunta para qualquer médico vascular o que é o caos
vascular que os anticoncepcionais causam. E a maioria das mulheres tem muitas varizes. E as mulheres hoje começam a achar que varizes é algo normal da mulher. Não é normal. Só o Adriano convenceu. Mas é verdade, né? As mulheres já estão... Que aí entra outra questão humana nossa, que é, se todo mundo em volta está fazendo, passa a ser normal. Não é normal, é comum. Só que como tudo que é mulher toma anticoncepcional, tudo que é mulher tem varizes, e as mulheres começam a achar que assim, o corpo feminino tem varizes. Não necessariamente. Tu pode se sentir bem com aquela varize, com a celulite, só que ele vai causar. Se a pessoa me busca, se a mulher me busca para consultar porque ela está incomodada com a celulite, daí a gente tem que fazer essa correção metabólica. Se não é um problema para ela, ela não... Porque a gente sabe que tem o padrão de beleza, que a indústria é forte nisso e induz a esses erros, mas se ela... Eu sempre digo assim, ó, se a pessoa está incomodada com aquilo, eu tento ver se ela não está meio que exagerando, se realmente aquilo está prejudicando o dia a dia dela, a gente corrige. Se está normal, tranquilo, daí não é uma alteração. Mas tem alguns riscos, que nem essa questão da baixa de testosterona. Mulher com testosterona baixa vai ter a aceleração de sarcopenia, que é o envelhecimento muscular, vai ter perda de libido. Então a gente não pode aceitar muito. A gente não tem que pensar que testosterona é hormônio masculino e estrogênio é feminino, né? O próprio questão da libido, né? Quantas e quantas mulheres jovens não dão esse relato para nós. E até uma colega nossa, que não vem ao caso, claro, o nome, mas que tu sabe quem é, Gustavo, que parou, né, de usar o anticoncepcional nas 40 anos de idade, uma mulher jovem, e resolveu finalmente parar de usar o anticoncepcional. E ela disse, meu Deus do céu, como melhorou a minha satisfação sexual. Que ela tomava desde a adolescência, nem e ela sabia o que eu era. tô me sentindo muito melhor hoje do que quando eu tinha relação na adolescência. Outro erro metabólico também que o pessoal faz, o usuário de hormônios androgênicos, principalmente os homens, eles se preocupam com a ginecomastia. Daí o que eles vão fazer? Vão tentar usar um SERM para inibir a aromatase, que é a enzima que vai converter a testosterona em estradiol. Daí o que acontece? Não tem ginecomastia, só que ele esquece às vezes que o estradiol dele está em nível bom, tá lá em 20 no sangue, 25, tá ótimo, não vai dar ginecomastia. Daí ele se preocupa com isso. E aquele estradiol serve para muito mais do que ele imagina. Joga aquele estradiol lá para 5, 4 no sangue, e daí o que acontece? A artérias endurecem. Plasticidade arterial. O estradiol é muito bom na questão de plasticidade arterial, então essa pessoa que faz essa mancada metabólica, ela acaba gerando um risco aumentado de AVC e infarto. Por quê? Tá lá na academia fazendo força, usando um hormônio, uma testosterona, às vezes numa dose totalmente exagerada, que vai estimular a proliferação de glóbulos vermelhos, né? Então vai deixar esse sangue mais viscoso. Vai deixar esse sangue mais viscoso e aquela artéria endurecida. Vai dar uma hipertensão nele. Esse sangue vai ter dificuldade de passar em alguns locais do corpo, porque vai estar mais viscoso. Como é que a gente diz? Com hematócrito na estratosfera também. Caixão em vela preta, né? Uma gelatina. Não, e daí o pessoal esquece que a longo prazo, a utilização continuada de inibidores de aromatase, claro, se necessário, faz bem, mas se ela está desorganizada a longo prazo, ela causa risco de osteoporose no homem também. Exatamente. E também a questão de aumento de lesões, né? Por causa dos tendões, né? Então, são esses cuidados que tem que ter. A gente precisa sempre, quando utiliza algo, saber o que a gente está fazendo. Não adianta, eu li que se eu inibir a aromatase, eu não vou ter ginecomastia, mas tu vai ter um AVC. Então, qual é? A gente tem que ter um bom senso na hora de prescrever e na hora de procurar utilizar uma substância. Tem que ter pé no chão. O pessoal tem medo de hormônio, tem que ter, é bom ter medo, porque se tu não tem medo de algo, tu arrisca aquilo e depois vem a confusão. Exatamente. E por isso que a gente trabalha com doses alvo, né, Gustavo? Existe um valor alvo da testosterona para o homem, para a mulher, que é dosado no sangue, tu acompanha. Exatamente. Valores alvo de hormônios femininos, de estradiol, de progesterona, de prolactina. Outra não é coisa... no achismo, usa a dose tal porque é bom para hipertrofia.
Não existe Outra isso. coisa muito comum que os estudos randomizados, controlados, que são pouquíssimos na questão hormonal, porque é proibido fazer estudos utilizando hormônios em seres humanos. Alguns países já estão mais flexíveis nisso, mas já existem bons estudos. Eles mostram que a dose excessiva e o tempo prolongado é prejudicial e retarda o processo de hipertrofia muscular. Então, muitos amadores de blogs, eles pensam, eu vou usar esse hormônio nessa dose bombada aqui, vou usar por 5 meses, aí vou ficar fortão. Pô, a gente sabe que a longo prazo ele não vai conseguir sustentar esse tratamento, ele vai perder tudo aquilo e vai ter todas as complicações, vai ter disfunção hepática, vai ter Disfunção erétil, às hipogonadismo, vezes, também. disfunção erétil, depressão e muitas vezes o desenvolvimento de algum tipo de câncer, né? Então a gente tem que pensar em doses moderadas, os prazos no máximo 12 semanas de uso, de dar um tempo, ou se for fazer um uso continuado, tem que fazer ajuste de doses, não dá para ficar brincando com isso, né? E é muito comum o pessoal achar, quando eu recebo, principalmente do fisiculturismo, eu prescrevo as doses que eu estou fazendo o desmame, ou pelo menos uma adaptação do uso do hormônio. Eu não vou tirar do nada esse hormônio dele, xingar ele, mandar ele embora, eu vou tentar tratar do jeito certo. Eu observo que ele volta depois, mas o meu treinador falou que tu tá passando uma dose muito baixa. Eu fico olhando assim, tá, vamos lá de novo, respira fundo e explica novamente o que eu tô fazendo. Mas é muito comum. Então o pessoal acha que, tipo, quanto mais hormônio, melhor. Pô, quanto E mais às hormônio, vezes o melhor se quiser se treinador não está complicar e morrer, preocupado né? que daqui a 2, 3 anos, como a gente vê vários casos, a pessoa está completamente deprimida. Porque o estímulo excessivo com altas doses hormonais, ele Exatamente. superestimula a produção de dopamina e dessensibiliza receptores de primeira ordem no cérebro, o vai fazer com que a pessoa depois não tenha uma boa capacidade de produção desses neurotransmissores de sensação de bem-estar, de concentração. Da mesma forma que os níveis muito baixos, tem muito homem, principalmente depois dos 40 anos de idade, que deveria estar em reposição contínua e não está, porque o colega endócrino, o colega urologista tem medo, justamente por ter medo do abuso, só que aí acaba não ajudando quem precisa. Tem medo do excesso e não ajuda quem está precisando. Porque na medicina tradicional nós trabalhamos com valores de referência. Só que os valores de referência, eles são por estudos onde eles comparam, eles colocam... média populacional, é valor de média populacional, onde ele vai pegar um indivíduo de 20 anos, um jovem saudável de 20 anos, e colocar com um idoso de 70 anos, onde o nível para ele vai estar em 200, né? E daí eles pensam, se com 70 anos a maioria tem 200 de testosterona, então esse valor é normal. Daí bota aquela referência e do indivíduo de 25 anos com 200 vão dizer que é normal. Não é normal. A gente tem que estar no mínimo lá pelos 500 e o nível ótimo seria de 800 a 1000. Então como que a gente vai deixar uma pessoa com 250 de testosterona, mas está dentro do valor de referência, e essa pessoa queixando depressão, disfunção erétil, dificuldade de ganho de massa, aumento de risco de lesões. Como que a gente vai permitir isso, né? Então a gente tem que sempre lembrar, né? Teve até um estudo norte-americano que eles avaliaram pacientes com mais de 60 anos de idade que tomavam antidepressivo, que estavam, a princípio, diagnosticados já para depressão leve, né, grau 1, tomando medicação, e eles dosaram, porque eles nunca tinham sido dosados, eles dosaram os níveis de testosterona, viram que a metade desses pacientes, praticamente a metade, tinham níveis baixos de testosterona, fizeram a reposição, e desses que fizeram a reposição, 80% parou de tomar. Né? Foi suspenso o antidepressivo, porque eles não tinham depressão. Eles tinham níveis baixos de testosterona, e a testosterona estimula a produção de dopamina, a sensação de bem-estar em níveis saudáveis. Tinha um desequilíbrio metabólico, né? Eles tinham um desequilíbrio hormonal e metabólico. E isso não é visto. Quando que a pessoa vai no psiquiatra, ele pede exame hormonal. E muitas vezes, quando que ela vai... Né, eu tive um caso, tu lembra que eu comentei contigo? Poxa, um guri de 15 anos de idade que veio do endócrino, o guri com 100 e pouco, 190 de testosterona, e o endócrino falou, isso aí é assim mesmo, vai passar. O guri obeso, com estradiol na estratosfera, com a testosterona hipogonadismo, baixa. Certamente, né? Tá com testículo atrofiado, não produzia nada. E aí, como assim isso vai passar? Isso precisa ser corrigido, isso precisa ser estimulado e organizado. Exatamente. Então, nessa questão de mancada metabólica hormonal, do uso de esteroides, eu acredito que os 5 pontos-chave seria a aquisição, que o pessoal costuma comprar muito em mercado paralelo,
e por pirataria da internet, né? Isso é um erro. Tem pesquisa mostrando que mais de 50% teria adulterações onde foi encontrado bactéria, vírus, fungo, óleo diesel, até outros tipos de hormônio. Então, como que tu vai saber o que tu tá utilizando? É a mesma coisa que é complicado. Também a questão de tempo, de dose, a falta de acompanhamento profissional e algo também a polifarmácia, né? Daí tu usa aquele hormônio e sai utilizando diversos falsos corretores de rotas metabólicas, como, por exemplo, um tamoxifeno, sai Tudo junto utilizando porque leu no blog da internet. que tinha que fazer, porque tu tem que prevenir a tua ginecomastia, então utiliza isso. E assim a gente acaba aumentando a margem de riscos, né? É muito complicado. Por isso que é muito pouco tempo, é uma hora para a gente falar sobre uns assuntos tão bons que seria Mas essa por isso mancada que a metabólica. gente vai A falar gente vai ter mais o Mancadas em outra Metabólicas oportunidade. volume 2, então. Vai ter que ser um volume 2 porque agora está fechando o nosso tempo. Ou como a Bruna sugeriu, queremos um curso de vocês, a gente faz um curso Mancadas Metabólicas. Também. Vai ter que ter o curso e o volume 2. É, Mas, Gustavo, tá muito bom o papo, mas realmente estamos tá acabando, fechando a hora. né? Vamos ter que deixar para conversar mais numa próxima. E Certo. te agradeço por participar hoje. A live 2. E vamos deixar um recado para o pessoal. Cuidem da sua saúde, façam um planejamento dos seus metabolismos. Esse carro não pode ser trocado. Se ele der problema, vocês vão ter que dar um jeito de consertar. É mais fácil fazer revisão do que esperar dar problema. Não levar a consulta como um gasto, levar a consulta como um investimento. A gente tem que pensar que eu tô todo dia sentado numa cadeira estudando rota metabólica, o Adriano certamente também, ele é um gênio da rota metabólica. Cara, tu não vai perder o teu tempo estudando em blog, tu não vai aprender muito, entendeu? Tu vai aprender como fazer um shape legal, mas a saúde vai ficar muito a ver navios, né? Então procura o atendimento, o acompanhamento. Ambos estamos atendendo online. Eu não sei se está presencial também atualmente. Sim, estou voltando com presencial aos poucos, com horários reduzidos. E mas Santa Maria está online segue Santa Maria normal. tá bem organizada. Eu já fiquei sabendo que lá está bem organizada essa questão de controle, né? Então, muito bom. Sim, Mas esse mês ainda segue mantive. normal até para a praticidade das pessoas. Quem puder manter a quarentena precisa manter. Não é brincadeira, não. Exatamente. Se expor um pouco a riscos para não precisar ficar desesperado atrás de vitamina D e zinco. Boa, né? Show de bola. Gustavo, Pô, valeu. Adorei a participação de obrigado. todo mundo aí. Um abraço para todos. E se a gente não respondeu alguma pergunta aí, foi culpa do Adriano. Feito. Vou finalizar Valeu. aqui. Um abração. Tchau.